Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este momento de reflexão sobre a liturgia da palavra. Hoje vamos aprender mais sobre a palavra de Deus e a oração, especialmente a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Você vai descobrir como a palavra de Deus é eficaz e cumpre o seu propósito na criação e na salvação, e como o Senhor liberta os justos de todas as angústias e os protege do mal. Você vai ver também como a oração do Pai Nosso resume tudo o que devemos pedir a Deus, e como ela nos ajuda a viver como filhos e filhas de Deus e como irmãos e irmãs uns dos outros. Fique conosco e acompanhe esta reflexão até o final. Você vai se surpreender com a riqueza e a profundidade dessa oração que Jesus nos deixou como um tesouro. O Pai Nosso é a chave que abre o coração de Deus e o nosso. Primeira leitura. A palavra de Deus é vida que brota da terra. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura de hoje nos fala da eficácia da palavra de Deus, que não volta para ele sem cumprir o seu propósito. Deus compara sua palavra à chuva e à neve que descem do céu e irrigam a terra, fazendo-a germinar e produzir frutos. Assim, a palavra de Deus é fonte de vida e de fecundidade para a criação e para a humanidade. Ela realiza a vontade de Deus e produz os efeitos que ele pretende, ao enviá-la. Isso significa que a palavra de Deus não é apenas um som ou uma letra, mas uma força ativa e criadora, que transforma a realidade e a história. Ela é capaz de renovar todas as coisas, de fazer brotar a justiça e a paz, de gerar a salvação e a esperança. Ela é um dom gratuito e generoso de Deus, que nos comunica o seu amor e o seu plano. Por isso, devemos acolher a palavra de Deus com fé e gratidão, e deixar que ela ilumine e oriente a nossa vida. Devemos também proclamar e testemunhar a palavra de Deus com coragem e alegria, e colaborar com ela na construção do reino de Deus. Assim, estaremos sintonizados com a vontade de Deus e com o seu projeto para o mundo. Salmo responsorial. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Através do Salmo 33 somos convidados a louvar a Deus, que nos liberta de todas as angústias e nos protege do mal. Ele nos ensina a engrandecer a Deus com nossas palavras e ações, e a exaltar o seu nome com gratidão. Ele nos mostra que Deus é fiel e atento aos que o buscam, e que ele os ouve e os socorre em suas necessidades. Ele nos revela que Deus olha com bondade e misericórdia para os que o temem e esperam no seu amor, e que ele os salva da morte e da fome. Ele nos alerta que Deus se afasta dos maus, que não respeitam a sua lei e a sua vontade, e que ele os elimina da sua presença. Isso significa que Deus é um Pai amoroso e cuidadoso, que nos conhece e nos quer bem. Ele é um Deus próximo e presente, que nos escuta e nos conforta. Ele é um Deus justo e santo, que nos defende e nos purifica. Ele é um Deus generoso e poderoso, que nos dá o pão de cada dia e nos livra do mal. Por isso devemos confiar em Deus e em sua palavra, e seguir os seus mandamentos e os seus caminhos. Devemos também agradecer a Deus por seus benefícios e por sua bondade, e louvar a Deus por suas maravilhas e por sua glória. Devemos ainda perdoar aos homens, como Deus nos perdoa, e amar aos irmãos, como Deus nos ama. Assim, estaremos em comunhão com Deus e com o seu reino. Evangelho. Rezemos o Pai Nosso com fé, amor e perdão.
Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o ensinamento de Jesus sobre a oração. Ele nos mostra como devemos rezar de forma simples, sincera e confiante, sem usar muitas palavras ou repetições vazias, como fazem os pagãos. Ele nos diz que Deus sabe do que precisamos antes de pedirmos, e que Ele é um Pai bondoso e atento, que nos ama e nos quer bem. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, que é a oração perfeita, que resume tudo o que devemos pedir a Deus. Nessa oração, nós reconhecemos a santidade de Deus e o seu nome, e pedimos que o seu reino e a sua vontade se realizem na terra como no céu. Nós também pedimos a Deus o pão de cada dia, que é o alimento material e espiritual que sustenta a nossa vida. Nós ainda pedimos a Deus o perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E, por fim, nós pedimos a Deus que nos livre do mal, que é tudo aquilo que nos afasta dele e do seu amor. Essa oração é um tesouro que Jesus nos deixou, e que nós devemos rezar com frequência e com devoção. Ela nos ajuda a entrar em comunhão com Deus e a expressar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Ela nos ajuda a crescer na intimidade com Deus e a nos conformar com a sua vontade. Ela nos ajuda a viver como filhos e filhas de Deus e como irmãos e irmãs uns dos outros. Mas, para que essa oração seja verdadeira e eficaz, nós devemos praticar o que pedimos. Nós devemos honrar o nome de Deus e colaborar com o seu reino. Nós devemos agradecer a Deus pelo pão que Ele nos dá e partilhá-lo com os que têm fome. Nós devemos perdoar aos homens, como Deus nos perdoa, e buscar a reconciliação e a paz. Nós devemos evitar o pecado e resistir às tentações, e buscar a santidade e a salvação. Jesus nos alerta que, se nós não perdoarmos aos homens, Deus também não nos perdoará. Isso significa que o perdão é a condição essencial para a oração cristã. Sem perdão, não há comunhão com Deus nem com os irmãos. Sem perdão, não há liberdade nem alegria. Sem perdão, não há amor nem vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, rezemos o Pai Nosso com fé, amor e perdão. Que essa oração nos aproxime de Deus e nos transforme em seus discípulos e missionários. Que essa oração nos faça experimentar a bondade e a misericórdia de Deus e nos inspire a sermos bons e misericordiosos com os nossos irmãos. Que essa oração nos faça viver como filhos e filhas de Deus e como irmãos e irmãs uns dos outros. Amém. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao final das reflexões sobre liturgia da palavra. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo e importante para a sua vida cristã. A liturgia de hoje nos ensinou a valorizar a palavra de Deus e a oração, especialmente a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Ela nos ensinou também a louvar a Deus por sua bondade e misericórdia, e a perdoar aos homens, como Deus nos perdoa. Ela nos ensinou, enfim, a viver como filhos e filhas de Deus e como irmãos e irmãs uns dos outros.
Que esses ensinamentos nos acompanhem durante toda a nossa jornada quaresmal, e nos preparem para celebrar a Páscoa do Senhor, que é a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, da luz sobre as trevas. Que a palavra de Deus e a oração sejam o nosso alimento e a nossa força, o nosso guia e a nossa alegria. Que o Pai Nosso seja a nossa oração preferida e a nossa regra de vida. Que o perdão seja a nossa atitude constante e a nossa paz interior. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e familiares, e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima! Que a palavra de Deus e o Pai Nosso sejam a nossa bússola.